Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, os ensaios estão começando, parece inclusive um anúncio do Apocalipse. Mas eu acredito que ainda não é o fim. A Bíblia é o livro que contém a palavra de Deus, portanto, tudo que tem ali tem que se cumprir ou de uma maneira ou de outra. Nós não sabemos a forma como isso vai se cumprir, isso é verdade, mas irá se cumprir tudo aquilo. Lá diz que quem não tiver a marca não poderá comprar nem vender. E que muitos de nós seremos perseguidos nos últimos dias simplesmente por sermos cristãos. E os ensaios para isso, o sistema que vai permitir todas essas coisas, está sendo testado nesse exato momento. Você vai ver a matéria que está aqui no Metrópolis, foi dica da nossa querida irmã Andresa de Moraes, essa fera aqui nas dicas. Muito obrigado, Andresa, mais uma vez. A colaboração dos nossos inscritos é essencial para o conteúdo ser o que ele é. Como eu digo, eu sou apenas mais um de vocês. Então, o conteúdo de Andresa não deixa dúvida nenhuma. É uma matéria aqui do Metrópolis e já começa com o título: Nova secretária de Saúde diz que Distrito Federal buscará não medicados contra o Sungamonga. Em primeira entrevista concedida ao Metrópolis, Lucilene Florencio demonstrou interesse em aumentar a cobertura medical no Distrito Federal. Matéria de 9/6/2022. Eu vou fazer o que é de costume, a gente vai lendo e vai explicando os trechos. Vamos lá. Na primeira entrevista, depois de assumir a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, SES do Distrito Federal, a médica Lucilene Florencio comentou sobre as mudanças que deseja aplicar na pasta. Entre os desejos da gestora está uma nova busca ativa aos não medicados contra o Sungamonga. Ao Metrópolis, Lucilene explica que a maior preocupação é com as doses do reforço. Muitas vezes as pessoas acham que tomaram a primeira dose e pronto, não precisam mais se medicar, afirma. Estou organizando um inquérito medical para fazer uma busca. Olha as palavras dela, meu irmão, e veja se não dá um frio na espinha. Escute bem, vou ler na íntegra. A médica falando, ela disse com essas palavras: estou organizando um inquérito você sabe que é coisa de polícia, um inquérito medical para fazer uma busca ativa na faixa etária que não tomou a dose de reforço. Precisamos ir exatamente naquela região onde a cobertura deveria estar em outro patamar. A faixa de 18 a 39 anos é a que menos tem segunda dose, disse a médica com suas palavras, meus irmãos. Então veja bem, vai se montar um inquérito, né? Praticamente essas pessoas que não tomaram o reforço, imagina quem não tomou nada, já estão sendo consideradas, né, prioridade. E logo para passar para criminosos é um pulo. Eu não entro no mérito se deve tomar ou não, até porque não pode, né? Se você tiver qualquer informação, nós não estamos fazendo isso aqui, deixar bem claro para o analista, nós estamos falando do fato da médica montar um inquérito, né, para procurar essas pessoas. Por enquanto é procurar, e quando for perseguir essas pessoas que se baseiam na própria Constituição, que diz meu corpo é inviolável, ela se defende nisso. Agora elas já estão sofrendo um inquérito, segundo as palavras da própria médica. Aqui não especifica que tipo de inquérito é esse, mas eu penso que é policial, né? Vai ser uma investigação tipo policial. E logo, meu irmão, vem as penas. É por isso que eu estou dizendo que isso é um ensaio, né? Segundo ela, se for preciso, a pasta vai levar a imunização até as pessoas, mas ela pede apoio da população para ter êxito na melhora do processo. A gente busca a meta de 100%, mas sem dúvida é muito difícil. É preciso internalizar a necessidade das medidas respiratórias apropriadas para que a gente contenha a transmissão. E para isso a medicação é o principal caminho, destaca ela. A secretária reforça que há estoque de imunizantes para toda a população. A sua já está lá, meu irmão, tá certo? Com a medicação a doença pode chegar, mas vem com menos gravidade. Aí ela dá mais uma declaração aqui, né, que vale a pena a gente ver. Não tem a intenção de voltar com as medidas restritivas. Nosso olhar é o de buscar a conscientização da população para que, estando sintomático e em lugares muito cheios, que procure se proteger e usar máscara e que procure usar a medicação. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde e a política pública que nos norteia. Cabe a nós, enquanto Poder Público de Saúde, conscientizar a todos. A máscara precisa em determinadas situações, mas nesse momento de isolamento não há necessidade, explica. Por que não há necessidade nesse momento e depois vai ter? É essas coisas que a gente questiona, meus irmãos. O fato, né, da medicação em si, eu já disse que isso é uma decisão pessoal das pessoas, até porque muitas pessoas não têm essa opção. É exigido no trabalho, é exigido em lugares públicos, não é? Se você não tiver com um cartãozinho lá rigorosamente em dia, você não tem. Quantos irmãos aqui tomaram por essa questão? Então, como eu digo, é uma questão pessoal de cada um, né? A minha realidade não é a mesma do vizinho. Cada um sabe o seu mundo. Então eu não fico aqui fazendo campanha contra nem a favor. Já disse, é uma opção
de cada pessoa é parar para pensar e tomar a decisão que a Constituição garante. A questão é que hoje, né, querem impor uma coisa. Ao mesmo tempo que você vê liberando festas aí, os ônibus, como foi durante o problema, né, ano passado, os caras diminuíram a frota, fazendo o quê? Com que o povo se aglomerasse. Festas de carnaval, houve aí aglomerações aos milhões, inclusive com turista. Agora, São João, a mesma coisa, aqui na minha cidade tá bombando. Finais de semana nem venha pra cá se você não gosta de festa, porque o trânsito já é ruim, as ruas pequenas, apertadas, porque a minha cidade aqui de Caruaru, como eu já disse a vocês que vê eu dando rolê, ela tem todos os problemas de cidade grande. Insegurança, bandidagem grande, superlotação, não tem os benefícios. Você precisar de uma mão de obra especializada, qualquer coisa, né, a mais do que o cuscuz com leite, você não encontra aqui. Agora, problemas de cidade grande, ela tem os mesmos. Então é complicado, né? Então, por conta disso, a infraestrutura da cidade já é superlotada, vem turista pra cá, pronto, ninguém anda. É um Deus nos acuda, é a polícia o tempo todo pra lá e pra cá orientando. E esses líderes não estão vendo isso, né? O mais incrível é isso, eles não estão vendo. Parece que a mídia, né, combina com eles, olha, não fala de nenhum problema, não fala que tá aumentando os casos, deixa o povo à vontade, né? Deixa o povo à vontade, porque quando subir os casos, quando aumentar, quando a gente vê as ambulâncias pra lá e pra cá, aí vai e restringe a população. É isso que eu tenho falando, não é ser profeta do caos. Porque tem muita gente que até faz vídeo, né, dizendo, esses caras ficam falando essas coisas aí pra deixar a gente nervoso. Meus irmãos, há quantos anos a gente vinha alertando que algo desse tipo aí ia chegar um dia? Quantos anos? Né? E nossa, esses caras só prevê aí calamidade. Pois é, meu irmão, é porque é o que vem, ordem através do caos. Tem certas coisas, tem situações que precisam chegar para que você aceite termos que você normalmente não aceitaria. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui daquele país que é primeiro mundo, país que é a polícia do mundo. Até acontecer os eventos trágicos daquelas torres lá, que eram iguaizinhas, eu tô falando assim pra gente não ser prejudicado no alcance do vídeo. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Tem até a carta do RPG, essa carta aí, ó. Antes de acontecer isso aí, até então, os americanos faziam questão, exigiam do governo a sua liberdade. Quando isso aconteceu, foi criada uma lei onde todos os direitos civis poderiam ser revogados caso o governo, as autoridades, desconfiassem que a pessoa poderia ser um malfeitor. Você era preso, interrogado e todos os seus direitos revogados até que se esclarecesse a sua posição. Os americanos jamais, escute bem, jamais aceitariam aquilo se não tivesse acontecido aquela situação de caos. Você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Hoje não dá mais pra gente chegar aqui e falar, dar nome aos bois. Não é como antigamente a gente fazia, olha, tá assim, foi feito por Cicrano, Beltrano, fizeram assim e assado, né? Eu vejo até alguns trouxas que caem aqui de paraquedas e dizem, mas por que você não fala o nome? Claro que eu não posso falar o nome. Eu não quero que o vídeo e o canal suma. Porque é isso que acontece. Assim, a gente tomando todo o cuidado, literalmente pisando em ovos. Eu ainda tenho vídeos aqui, pelo menos por mês, 3, 4 vídeos derrubados. E vocês veem isso aí, vocês são testemunha. O trabalho que dá pra gente achar as matérias e traduzir elas, e é matérias em português. Como assim, Davi? Matérias em português, feito essa da Metrópolis, você tem que traduzir? Pois é. Tem que passar por uma linguagem, né, que dê pra você descontaminar a notícia do que é manipulação, porque aqui eles estão passando o quê? Eles estão passando a ideia, se você ler a matéria completa, inclusive encomendo a vocês que leia a matéria completa lá no Metrópolis, é esse aí o título, ó, e você vai ver que dá a entender o quê? Uma preocupação com a população, né? Você lendo do jeitinho que tá aqui, você vai dizer, não, só tão preocupado, Davi. Pois é, mas se você traz os eventos agora, que estão acontecendo agora, e questiona a matéria, você diz, aí realmente fica estranho. Por exemplo, essa. Não, use máscara. E ao mesmo tempo passa uma propaganda aqui, venha-se embora, se aglomerar nesse lugar, naquele outro. Os ônibus, como os nossos irmãos que tem que pegar ônibus todo dia, sabem, estão lotados. Muitas empresas, né, diminuíram a frota por causa daquele mal terrível e não reporam. Estão trabalhando com menos. Até pelas altas do combustível também, você sabe, muitas empresas, as menores, estão saindo do ramo. Então tem menos ônibus circulando. Ou seja, mais aglomeração de pessoas. Barzinho, restaurante, tudo cheio, meu irmão, tudo cheio. Eu pergunto a você, será que não dava para fazer algo mais inteligente para que a gente não chegasse aos extremos? Porque você sabe, principalmente, se o lado B, né, nesse caso o PT, chegar ao poder, eles não pensam duas vezes para fazer restrição, meu irmão. Deixar claro aqui, eu até peguei esse post para colocar aqui enquanto eu falo essas coisas. Deixar aqui, ó. O fato da gente criticar o PT não quer dizer que a gente apoia Bolsonaro, nem vice-versa. Pra mim, eu já disse, esses dois homens deveriam ser presos na mesma cela. É a minha opinião.
Quando eu falo isso, muita gente fica revoltada, porque a polarização tá grande. Ou o cara quer um ou quer outro. Eu sou contra os dois, certo? E deixar bem claro que tem o pior plano econômico, é o Bolsonaro. E quem tem as propostas das piores leis é o Lula. Então como é que eu posso defender meu ruim e meu pior? Não posso defender meu ruim e meu pior. Para mim os dois tinham que ser julgados, investigados primeiramente, óbvio. Investigados de verdade, como se deve. E pós isso, eu não tenho a mínima dúvida, 100% de certeza, os dois estariam na cadeia. Isso era o correto a ser feito no Brasil. Um trabalha endividando as empresas nacionais, as estatais no caso, e o outro entrega a elas para pagar justamente essas dívidas que o outro criou. Então é um sistema onde se tem, né, dois lados que precisam ali existir para que esses planos possam ir para frente. E a agenda, que é global, continue andando. Esse é o meu ponto de vista. Eu não abro mão por escrito, eu não abro mão por canal, eu não abro mão por nada. Porque a pessoa que abre mão por isso... eu comecei a elogiar um e começou a vir gente. Meu canal tá crescendo, tá dando mais audiência. Você tá vendendo a sua alma, meu irmão. E uma hora você será cobrado. Experiência de quem já tá aqui há 8 anos. E eu respeito todas as opiniões. Se a pessoa quer defender A ou B, que faça, né? Tem o direito. Se a pessoa também pesquisa, né? Seja quem for ela tem o direito, tem que ser respeitada. Eu não gosto de pessoas que, não vou falar mais com fulano. Eu agora não gosto, não sigo mais fulano porque ele agora defende, sei lá, ele defende o Bolsonaro, o Lula. Lamento, né, que a pessoa tenha chegado a essa conclusão, mas respeito. E respeitar é respeitar de verdade. Não é você criar restrição para a pessoa, deixar de ser amigo dela, deixar de considerar o trabalho que uma pessoa eventualmente faça por conta disso. A decisão política dela tem que ser respeitada. Agora, não tem que ser aceita por nós, né? Você que sabe a verdade, você que está realmente desperto. Se o gado acha que tem que ser A ou B, nós não fazemos parte desse pensamento, graças a Deus. Se sinta realmente um escolhido, meu irmão, porque o poder corrompe. Você fazer parte, às vezes, até de um grupo mesmo de WhatsApp, com meio mundo de pessoas ali, confirmando o que você já pensa, é satisfatório. Mas não é a verdade. Basta você lembrar de Jesus Cristo. Ele ou Barrabás? Barrabás, a maioria, a população ali, influenciada sempre pelos líderes, né? No caso ali, os líderes religiosos, começaram, esse Jesus é um cretino, esse Jesus aí é um falso messias, isso, aquilo, convenceu a população ali e a população cria ódio, né? Quando você coloca alguém como criminoso e os dois lados estão fazendo isso, você vê um falando do outro, meu irmão, você diz, meu Deus do céu, sendo que os dois são isso, que eles mesmos falam, né? Você quer saber quem é o Lula, você pergunta a Bolsonaro, se você quer saber quem é Bolsonaro, você pergunta ao Lula, e ambos falam a verdade, o que é o outro, né? Só não falam o que é verdade deles mesmos. Mas enfim, meus irmãos, é isso. Eu espero ter contribuído aí. Vamos orar, vamos se preparar, porque todas essas coisas ainda não é o fim, né? Como está escrito na Bíblia, a gente ainda vai ver muita coisa. Nós estamos no início das dores, não sabemos quantos anos vai ser isso. Mas tudo isso é ensaio, meu irmão. Você sabe que com a tecnologia, esses problemas aqui de ter que montar inquérito, né? Como a médica vai fazer aqui, a secretária, ela é porque o sistema ainda está assim, né? Vamos dizer, arcaico para o anticristo. Mas quando tiver todo mundo o seu chipzinho, tiver todo mundo chipado, né? Aí eles não vão ter esse trabalho, vai ter tudo lá. Olha aqui, ó, fulano de tal não veio, cobra mais imposto dele, multa ele, vai atrás dele. No final, quando tiver realmente implementado, prenda ele, deixe ele na cadeia. Aí começa realmente a perseguição. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua audiência. Peço, né, que você compreenda o trabalho que a gente faz aqui e compartilhe para mais pessoas. A verdade, ela sempre machuca. A verdade, ela nunca é aceita, né? O povo prefere uma doce mentira do que uma amarga verdade. É assim que o mundo chegou a essa forma que está hoje, né? Chegamos a esse estado lamentável que estamos hoje. Brasil mesmo, país rico, que muitas pessoas aí passam fome. Enfim, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos.